Daniel, inclusive para falar sobre a possibilidade que os Estados Unidos oferece através de inúmeros estímulos para a aquisição de bens de consumo. A economia gira por aí enquanto a gente encontra dificuldades por aqui, não é, Daniel? É verdade, esse é um tema muito bacana, nós debatemos inclusive sobre esse tema na semana passada em uma palestra que eu fiz, foi muito bacana. O que acontece? Os Estados Unidos ele tem uma política de manutenção da economia sempre ativa. Então você tem diversas linhas de crédito, inclusive linhas de créditos privadas, que são concedidas quase que diariamente, você recebe pelo correio ofertas onde você simplesmente aplica para aquele crédito e você tem acesso a ele. O americano é um povo culturalmente muito consumista. O sistema de crédito americano, de credit score, como no Brasil começou há pouco tempo, mas aqui já existe há muito tempo, você vai tendo pontuação. E essa pontuação ela só aumenta se você tiver dívida. Então, quer dizer, quanto mais dívida você tem, mais dívida você paga, melhor é o seu credit score, mais dívida você consegue contrair. E as taxas de juros são sempre muito baixas, então você mantém sempre a economia girando, tanto na aquisição de bens móveis como de imóveis também. Casas, carros, existe a facilidade de acesso a crédito para financiamento desses bens, né? Existe sim. Se você fizer uma comparação, por exemplo, com o Brasil, né? Nós fizemos uma comparação semana passada num Corolla. Um Corolla no Brasil custa em média US$ 120 mil, mais ou menos. Se você pegar o mesmo aqui nos Estados Unidos, ele vem um pouco mais equipado. Mesmo modelo, porém um pouco mais equipado. Você vai pagar, se você for comprar, por exemplo, agora, no começo de 2021, você pegar um 2020 zero, mas em 2021, você vai pagar em torno de US$ 16 mil, mais ou menos, nesse carro. Uma parcela de leasing desse carro, se você tiver um credit score bom, ela não vai passar de US$ 200 por mês. Tá? Não passará de US$ 200 por mês. Então, quer dizer, num salário mínimo médio na casa de US$ 2 mil, você ter uma prestação de um carro como um Corolla zero, pagando aí 10% proporcional ao seu salário, não é algo que vai impactar tão violentamente como impactaria no Brasil se você fosse financiar o mesmo Corolla para uma pessoa que ganhasse um salário mínimo que é de 1.045, se eu não me engano, reais, Sim, né? sim. Por enquanto, sim. Agora, Daniel, é por isso que é muito mais fácil e rápida a recuperação aí nos Estados Unidos? A recuperação econômica, sim, porque você vê muito o dinheiro é virtual, né? Então você ter uma linha de crédito, você não tem o dinheiro físico na sua mão. Então é muito fácil você girar esse crédito. Você tem linhas de crédito muito altas, você tem limites de cartão muito altos. É muito fácil a pessoa também se perder, se iludir, né? E perder a mão aí do controle financeiro. Isso acontece muito. E as linhas de crédito também imobiliários, elas são totalmente diferentes. Você tem aí uma série de linhas que são abertas para... Inclusive, é mais fácil um estrangeiro financiar um imóvel nos Estados Unidos do que um americano ou um documentado, por exemplo. Por causa da documentação, acaba sendo mais simples. E as taxas de juros ficam aí na casa de 3,5% até 5,5% para um financiamento imobiliário, né, onde você vai para 30 anos para pagar, e acaba sendo bem interessante, inclusive para investimentos, que brasileiros têm feito muito isso aqui nos Estados Unidos. Aliás, Daniel, nesse caso, o jogo por aqui fica mais pesado e, inclusive, mais complicado de entender, né? Quando a gente sai de uma taxa de juros na casa, no Selic, na casa de 2 dígitos, lá perto dos 15%, e vai para o percentual agora, o menor de toda a história. Entretanto, a gente tem inflação no final do ano. Todas essas variáveis trazem muita incerteza, né? Que é o que o mercado não gosta de lidar. Por exemplo, nós temos habitualmente aqui no Brasil aqueles escritórios de advocacia que se propõem a acionar o banco para tentar, ou se não for via portabilidade, né, tentar reduzir a taxa de juros. Então o banco contrata contigo numa taxa, que é a taxa daquele momento, depois tem renegociação em cima disso. Quem é que aguenta isso, né, Daniel? Quando uma empresa faz um contrato, ela já se programou em diversas coisas, né? Ela já se programou, já colocou naquele contrato ali uma expectativa de receber aquele determinado dinheiro de volta, num determinado prazo e numa determinada forma. Quando você entra e quebra esse contrato, você desestruturou totalmente a programação da empresa, podendo inclusive levar essa empresa à falência, né? Quando você tem aí essa possibilidade de quebra contratual com o suporte, inclusive, do judiciário,
você torna realmente inviável aí muitas empresas se sentirem seguras e investirem cada vez mais no Brasil. É muito difícil você manter uma economia estável nesse sentido. E quando a gente fala dos Estados Unidos e dessa facilidade de acesso ao crédito, Daniel, onde entra a bolha de 2008? Aquela questão, a bolha imobiliária de 2008 que acabou trazendo para o Brasil aquela marolinha. Na verdade, a bolha de 2008 ela não deixou de existir, né? Ela só foi protelada. Eu, inclusive, dei algumas entrevistas falando sobre isso aí. Na época, fui chamado de louco. No começo do ano passado, mudou totalmente a figura e as pessoas começaram a me procurar falando, opa, peraí, que faz sentido. Essa bolha de 2008 ela se transformou numa dívida externa mundial, né, de vários países, em dólar, que o valor, se colocar em outras moedas, que ainda tem essas dívidas aí contraídas, ele fica muito maior, são 61 trilhões de dólares, né, que o vencimento era agora em outubro de 2020. Não foi pago porque o Covid chegou e foram emitidos novos títulos para cobrir o que tinha que ser pago, mais a conta de 2020, né? Então ela foi simplesmente protelada, e hoje o mundo está vivendo em negociação, protelamento de dívida, né? Você paga juros e protela, você paga juros e protela, você paga juros e protela. Em algum momento essa conta vai chegar, né? E a gente tem visto isso cada vez mais nítido. O problema é que o Brasil, ele é um país que qualquer tapa que você dê numa economia grande mundial, o Brasil sente muito e por muito tempo, que foi o que aconteceu nessa última crise que o Brasil viveu, né? Estava começando a respirar da crise agora em 2020, nós estamos falando em 10 anos, 9 anos, na verdade, que vinha caindo aos pouquinhos, até que caiu de vez, principalmente ali em 2013, 14, 15, ali onde a gente começou a ver um cenário mais preocupante. E aí veio o Covid, né? E hoje a nossa dívida interna ela é muito grande, o Brasil emitiu novos títulos, o Brasil contraiu novas dívidas, imprimiu papel, jogou a Selic lá embaixo, cenário perfeito para a inflação. Sim. Agora, Daniel, quem são os credores dessa carteira multitrilionária criada por essa bolha? Vários países no mundo. Mas o mais curioso é que, principalmente da dívida externa americana, o maior credor é a China. Então, há aí uma série de preocupações e medos e inseguranças, porque imagina você ter um atrito, um conflito bélico com o seu maior credor. Então, nós estamos aí numa situação bem delicada. As pessoas imaginam que os Estados Unidos estão confortáveis na questão bélica, estão confortáveis mais ou menos porque tem aí a questão econômica mundial, onde a China é um dos maiores credores, não só dos Estados Unidos, mas de muitas dívidas mundiais. E num assunto onde você é expert, Daniel, a questão relacionada a essa facilidade de acesso a linhas de crédito aí nos Estados Unidos, ela também serve para aqueles que chegam com um tipo de visto como o EB5, por exemplo? Serve e não serve. Quando a pessoa chega nos Estados Unidos com um visto de trabalho, uma autorização de trabalho, uma autorização de residência, ela recebe um Social Security, que é o CPF, né, do americano, e esse CPF ele vem com credit score básico, na casa dos 600 pontos mais ou menos, que não é ruim, tá? 600, 650 pontos não é ruim. Mas o problema é que aqui não é feito só baseado no credit score, ele é baseado no credit score e no credit history, que é a história de crédito. Então, se você tiver um credit score, mas não tiver uma credit history boa, de pelo menos 2, 3 anos, você também não consegue muita coisa, não. Vai conseguir aí um limite de crédito de 5, 10 mil dólares no máximo. Quando você tem aí o credit score bom, um credit history bom, você tiver aí, 5 anos de história de crédito e mais um credit score bom, na casa dos 750, fácil, você levanta 500 mil dólares em crédito, fácil, sem muita dificuldade. Daniel, me autoriza a mudar de assunto? Lógico, vamos lá. Vacinação por aí, como é que anda? Anda bem, né? Tá aquém daquilo que a gente imaginava, mas muitas pessoas estão sendo vacinadas, não estamos enxergando deu reação aqui, deu reação ali, deu alergia aqui, deu alergia ali. Óbvio, você tem alguns casos isolados e que vai acontecer em qualquer lugar. Se você for olhar os números de pessoas que têm alergia, crianças que têm alergia à vacina de sarampo, vacina da própria gripe mesmo no Brasil, esses números as pessoas não falam, né? Eles falam, teve 5 pessoas que tiveram alergia
a vacinação do Covid, mas você não fala que teve 5 mil que tiveram alergia à vacinação da gripe, por exemplo. Então, enfim, criou-se aí uma expectativa muito grande em cima. Eu, particularmente, falei, inclusive, numa entrevista que eu dei para a Jovem Pan Goiás, hoje, de manhã, e que eu não entendo muito qual foi a estratégia. Porque nós estamos num momento de crise. Hoje, diferente do que é no Brasil, o idoso no Brasil, muitas vezes ele mora com o filho, ou ele mora com algumas outras pessoas. Nos Estados Unidos, não. Os idosos, geralmente, a maioria, moram em elder hostels, que são lugares onde tem casas específicas. Casas de repouso. Mas ele mora na casa dele, a casa dele mesmo. Okay. Tá? Como se fossem condomínios, vamos chamar assim, das pessoas mais idosas. Essas pessoas já estão em isolamento. O que eu acho que está sendo um grande absurdo é que eles estão vacinando as crianças menores de 10 anos, eu acho bacana, e os acima de 70. Eu acho que tem que vacinar todo mundo. Mas quando você quer recuperar uma economia, por exemplo, a faixa etária produtiva para recuperar essa economia, ela está fora da vacinação. Então, quer dizer, as pessoas que poderiam estar trabalhando e trabalhando mais e produzindo mais e que precisariam trabalhar, estar dentro de escritórios, elas não podem ser vacinadas porque a idade delas não permite. Então, quer dizer, você está mantendo da mesma forma as pessoas de idade. Você quer que a economia recupere, mas você mantém as pessoas que mantêm essa economia ativa fora do mercado de trabalho, porque eles não podem ir para o escritório. Muitos escritórios não estão permitindo que eles vão trabalhar. Então, isso tem sido um problema que eu acho que foi um erro aí de planejamento, que deveria ter sido melhor planejado isso daí. Daniel, ia tudo pronto para a festa democrata de amanhã? Tudo pronto, 25 mil militares da Guarda Nacional lá em Washington, todos os lugares públicos de Washington fechados, né? Tá tenso o clima, né? Tá bem tenso o clima por lá, mas vai dar tudo certo se Deus quiser. Não tô vendo absolutamente nada do que as pessoas estão falando de não, vai ter revolta, vai ter isso. Não estou vendo isso acontecer. Até porque se acontecer, eles vão ter um problema grande lá, porque a segurança está muito forte. Daniel Toledo, advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional, consultor de negócios internacionais e palestrante. Também é membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos. Daniel Toledo, mais uma vez, obrigado por conversar com a Jovem Pan.